E aí, tudo bem? Quando você anda de carro, você está dirigindo ou você está no carro com outra pessoa, você vê o carro andando o tempo todo com velocidade constante? Não, porque a gente sabe que na vida real o carro anda devagar, acelera um pouco, aí freia, para no semáforo. O carro não anda o tempo todo e muito menos anda o tempo todo com velocidade constante. Mas existe um conceito físico chamado velocidade escalar média, em que diz o seguinte: se você se desloca uma certa distância e você conhece o tempo de deslocamento, você pega a distância percorrida e o tempo que você gastou para percorrer essa distância, descobre qual a velocidade que você deveria andar sem parar e de forma constante para gastar exatamente o mesmo tempo para percorrer aquela distância. Essa é a velocidade escalar média, que vamos ver na aula de hoje. Vamos ver também o conceito de velocidade instantânea e a classificação dos movimentos de acordo com as suas velocidades, tá bom? Se você está gostando do meu trabalho no YouTube, deixa o seu like, me dê esse feedback bacana para me motivar a continuar fazendo vídeos para vocês que estudam aqui pelo YouTube, tá bom? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Muito bem, pessoal, vamos falar agora sobre velocidade escalar média. E para apresentar esse conceito para vocês, eu fiz o seguinte. Eu imaginei aqui um movimento de um carro que sai de Campinas e vai para Santos, no litoral, só que no percurso ele passa por Jundiaí e por São Paulo. Então seria algo assim. Sai de Campinas, passa por Jundiaí, passa por São Paulo e chega em Santos. Aí eu usei aqui a ajuda do Google Chrome para fazer isso aí. Então primeiro está aqui, ó, deslocamento de Campinas para Jundiaí. Por essa rota azul que eu escolhi aqui, para ser o mais reto possível, está dando 33 minutos e 39,4 km. Vamos colocar isso aqui. Então tá aí, ó, 39,4 km em 33 minutos. Agora de Jundiaí a São Paulo, vamos lá. Ó. Então de Jundiaí a São Paulo está dando 1 hora e 6 minutos, 64,5 km. Agora de São Paulo a Santos está dando 1 hora e 30 minutos e a distância percorrida é de 72,7 km. Bom, para melhorar um pouco a visualização, eu mudei os dados aqui para verde, para não confundir muito com o nome das cidades aqui que estão em branco. Bom, pessoal, a gente sabe que não dá para manter a velocidade constante o tempo inteiro. A gente aumenta a velocidade, a gente diminui, depende do trânsito, depende de vários fatores para determinar a nossa velocidade. Para ilustrar isso, eu fiz uma animação que o carro tem 3 diferentes velocidades. Uma até Jundiaí, outra até São Paulo e outra de São Paulo a Santos. Vamos ver essa animação acontecendo aqui. Então olha lá, pessoal, ó, o carro sai de Campinas, vai para Jundiaí, aí vai mais devagar de Jundiaí até São Paulo e depois vai rápido de novo até Santos. Vamos repetir aqui, ó. Até Jundiaí, vai devagar, depois vai rápido de novo até Santos. Isso eu fiz para deixar claro o fato de que nós não conseguimos manter a nossa velocidade constante ao longo de um percurso. Mas olha só, apesar de não mantermos a nossa velocidade constante ao longo do percurso, a gente conhece aqui o tempo de deslocamento em cada um dos trechos e a distância entre cada um dos trechos. Então, a velocidade escalar média ela vai ser a razão entre a distância total percorrida e o tempo total do percurso. O que quer dizer essa velocidade escalar média? Que eu gastei aqui, ó, por essas contas que estão aqui, 3 horas e 9 minutos para sair de Campinas e chegar a Santos. Isso porque eu fui um pouco rápido até Jundiaí, de Jundiaí a São Paulo um pouco mais devagar e depois encontro a velocidade um pouco mais rápida até Santos. Então pegando a distância total percorrida, nós vamos fazer o seguinte. O ponto de partida de Campinas vamos chamar de S0 e o ponto de chegada vamos chamar de S. Sempre que tiver essa notação aqui na física, ó, S0, isso aqui significa posição inicial. Esse zero que tem na frente da letra aqui significa inicial. Se fosse T0, seria tempo inicial. Se fosse V0, seria velocidade inicial. Sendo S que representa a posição, então é posição inicial. E quando não tem o zero na frente, é final. Então aqui nós teríamos a posição final do corpo. A distância total percorrida, aqui nós temos 3 distâncias percorridas. E aí nós vamos somar as 3 para chegar na total. Então é 39,4 mais 64,5 mais 72,7. A distância total percorrida vai ser 176,6 km. Beleza. E a mesma coisa vamos fazer para o tempo total. O intervalo de tempo total, a gente tem aqui, ó, 33 minutos mais 6 minutos dá 39 minutos. 39 mais 30, 69, ou seja, 1 hora e 9. 1 hora e 9 mais 2 horas que está aqui, essa 1 hora. Com essa 1 hora, então dá 3 horas e 9 minutos. Foi o tempo gasto. Convertendo esse tempo aqui tudo para hora, nós vamos ter que converter 9 minutos para hora. A gente vai fazer 9 dividido por 60,
porque cada hora tem 60 minutos. Isso vai dar 0,15. Então, o total de tempo gasto aqui foi 3,15 horas para se deslocar de Campinas até Santos. E aí, a velocidade escalar média, o que ela é? É a razão entre a distância total percorrida e o tempo total gasto. Então, nesse caso aqui, a velocidade escalar média vai ser ΔS dividido por ΔT. Então, ΔS é 176,6 e ΔT 3,15. Portanto, a velocidade escalar média ela vai ser igual a 56,06 km por hora. A unidade da velocidade ela vai vir aqui do cálculo. Eu deixei a distância percorrida em quilômetros e deixei o tempo em hora. Então fica quilômetros por hora. Se aqui tivesse metro, seria metros por hora. Se aqui tivesse metro e aqui segundo, seria metros por segundo. Então a velocidade vai ter uma unidade que depende das unidades que eu usei para cada um aqui dos dados que eu tinha, tanto da distância percorrida quanto do tempo. Então esse 56,06 km por hora significa o quê? Significa que o carro saiu de Campinas, foi para Santos em 3,15 horas. E teve diferentes velocidades aqui durante o percurso. Porém, se ele se deslocasse de Campinas até Santos sem parar em nenhum momento, com essa velocidade de 56,06 km por hora, ele gastaria exatamente o mesmo tempo. Ou seja, essa é a velocidade que ele faria esse mesmo percurso no mesmo tempo se ele não parasse, não mudasse a velocidade em nenhum momento. Então essa é a definição de velocidade escalar média. Vou fazer alguns exercícios sobre velocidade escalar média para a gente praticar aqui esse conceito, tá bom? Esse exemplo aqui então está dizendo que um carro se desloca de uma cidade A para outra cidade B em um intervalo de tempo de 30 minutos. E ele fala que a distância entre as duas cidades é de 25 km. Pessoal, presta atenção na pergunta que ele está fazendo aqui, ó. Qual foi, em quilômetros por hora, a velocidade escalar média desse carro? Isso aqui é super importante, tá? Porque é o seguinte, nós temos a distância total percorrida, que foi dada em 25 km. Nós temos o intervalo de tempo, que foi dado em 30 minutos. E nós vimos que a velocidade escalar média, ela é a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Só que se a gente colocar os dados que nós temos aqui, o tempo está em minutos e ele quer que a velocidade fique em quilômetros por hora. Então, antes de fazer o cálculo, vamos converter esse 30 minutos para horas. Então, esse intervalo de tempo também pode ser escrito como sendo 0,5 horas. Cada hora tem 60 minutos, então 30 minutos corresponde a meia hora. Então, 0,5 horas. Se você quiser fazer a conversão de unidades aqui, você deveria fazer 30 dividido por 60 aqui, que daria meio, tá? Tem uma aula sobre conversões de unidades. Você pode assistir a aula que está aparecendo aí no card para você ver como faz as conversões, tá bom? Então vamos seguir aqui. A velocidade então seria 25 dividido por 0,5. Portanto, a velocidade seria de 50 km por hora. Esse exercício aqui, ó, mais questão de prestar atenção no que ele pediu, que é para usar o tempo em horas e não em minutos, como foi dado. O resto é basicamente a aplicação da fórmula, né? E é a formulinha aqui da velocidade escalar média. Fazendo isso aqui, você não vai ter problemas de errar esse tipo de exercício. Vamos ver mais um. Uma pessoa vai de Jundiaí para São Paulo. Ela sai de Jundiaí às 14 horas e 40 minutos e chega em São Paulo às 15 horas e 55 minutos. Considere que a distância entre Jundiaí e São Paulo é de 60 km e determine a velocidade escalar média nesse deslocamento. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o cálculo em quilômetros por hora. Ele não pediu para especificar aqui, mas vamos fazer em quilômetros por hora, tá bom? Então o que nós temos que ter atenção aqui, né, é o intervalo de tempo. Eu não tenho já o ΔT completamente definido como nos outros exemplos, vamos ter que fazer o cálculo. Mas o ΔT que pode ser escrito como T menos T0. Sempre esse delta significa final menos inicial, é variação aqui do tempo. Então, tempo final eu sei que é 15 horas e 55 minutos, o tempo inicial eu sei também que é 14 horas e 40 minutos. Então, calculando aqui o ΔT, o ΔT seria o tempo final, que é 15 horas e 55 minutos, menos 14 horas e 40 minutos. Bom, pessoal, se eu pegar aqui e subtrair as horas, vai ficar 15 menos 14, então fica 1. Agora, subtraindo os minutos, fica 55 menos 40, então fica 1 hora e 15 minutos. Agora a gente converte isso aqui para hora, então 1 hora e 15 minutos. 15 minutos, se eu dividir por 60, dá 0,25, né? Então isso aqui é um tempo de 1,25 horas. Foi o tempo que ele gastou de Jundiaí até São Paulo.
Então atenção, quando eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, eu subtraio horas de horas, então 15 menos 14, deu 1. Subtraio minutos de minutos, então 55 menos 40, deu 15. Aí eu vou somar o tempo que está em horas com o que deu aqui em minutos. Quando eu converto minutos para horas, deu 0,25. Então eu somei 1 mais 0,25 com 1,25 horas. Esse tempo aqui, ó, de minutos poderia ter dado negativo. Se chegasse lá às 15 e 5, ficaria 5 menos 40, daria menos 35. Então você ia ter que fazer 1 menos 35 minutos convertido para hora. Mas o raciocínio continua igual. Se vai dar mais ou menos, tanto faz. Você vai pegar e juntar o que você tem em horas com o que você tem em minutos, depois que você converter minutos para hora. Então aqui o meu tempo deu 1,25 horas. Bom, o ΔS ele já deu. ΔS ele falou que a distância de São Paulo a Jundiaí que é 60 km. Agora a gente determina a velocidade escalar média, que é o ΔS dividido pelo ΔT. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos fazer então que a velocidade escalar média é 60 dividido por 1,25. Portanto, a velocidade escalar média vai ser 48 km por hora. Ok, pessoal? Então, uma coisa que nesse exercício aqui teria que ter atenção é na conversão aqui do tempo, tá? Eu vou fazer mais um exemplo desse caso aqui, para a gente praticar essa questão da conversão aqui do tempo, tudo para hora, dado dessa forma que foi aqui. Eu tenho um horário, que é 15 horas e 55 minutos, quero converter isso para uma unidade só, que é horas. Então vamos fazer isso para a gente praticar mais um exercício sobre esse caso aqui, tá bom? Então mais um exemplo aqui sobre velocidade escalar média, que diz o seguinte. Uma pessoa sai para pedalar às 11h50 e volta às 14h38. Ao chegar em casa, a pessoa confere a distância percorrida em um aplicativo em seu smartphone e constata que ela pedalou por 14 km. Qual foi a velocidade escalar média nesse deslocamento? Da mesma forma que no exemplo anterior, eu não tenho o ΔT definido. Eu vou ter que calcular isso aqui. Só que eu tenho o seguinte, ó, o tempo inicial foi 11 horas e 50 minutos. E o tempo final foi 14 horas e 38 minutos. Calculando o ΔT aqui, que é o tempo final menos o tempo inicial, eu vou ter aqui, ó, 14 horas 38 minutos menos 11 horas 50 minutos. Vamos lá, ó. Hora menos horas. Então 14 menos 11, deu 3 horas. Agora minutos menos minutos. 38 menos 50, vai dar menos 12 minutos. Agora vamos converter esses minutos para hora e subtrair. 3 horas menos 12 convertendo para horas dá 0,2 horas. Então eu botei aqui que o intervalo de tempo total foi de 2,8 horas. Tá? 3 menos 0,2 deu 2,8 horas. Beleza, e ele falou que ele pedalou por 14 km. Então eu tenho aqui o meu ΔS igual a 14 km. Calculando aqui a velocidade escalar média, a velocidade escalar média vai ser distância percorrida pelo intervalo de tempo. Então vai ser 14 dividido por 2,8. Portanto, a velocidade escalar média nesse caso aqui foi de 5 km por hora. Então, pessoal, ó, eu fiz mais um exemplo aqui para mostrar para vocês essa questão de como trabalhar com o tempo aqui. Tá? Mesmo que deu negativo aqui, o processo continua o mesmo. Deu menos 12 minutos aqui, você converte para horas, dá 0,2. Aí faz a conta 3 horas menos 0,2 horas, dá 2,8 horas. E aí você vem aqui e faz o cálculo da velocidade escalar média. Bom, outro tópico que vamos ver aqui é a velocidade escalar instantânea. Vamos ver isso aqui agora. A velocidade escalar instantânea é a velocidade que eu consigo medir em um exato intervalo de tempo. Então, se eu estou, por exemplo, em um carro e eu olho para o meu velocímetro, naquele momento que eu olhei, eu leio lá 40 km por hora. Aquela é a velocidade escalar instantânea do carro, porque está ali marcando 40 na hora que eu olhei. Não quer dizer que antes de eu olhar, ou depois que eu tirei os olhos, vai ser 40. Pode estar variando a velocidade. Mas no instante que eu olhei, era 40. Por isso que diz que é instantânea. Como você tem que definir algo que ocorre em um único instante ali, uma maneira de fazer isso é pegar e calcular a velocidade escalar média dessa forma para um intervalo de tempo muito pequeno. Então, ΔT ficaria assim. Quando a gente escreve dessa forma aqui, ó, ΔT, uma setinha 0, a gente lê o seguinte, ΔT tende a 0. Então nós vamos ter um intervalo de tempo muito pequeno. A gente só dá uma olhadinha lá para o velocímetro e já volta. Não fica lá olhando um intervalo longo de tempo. É intervalos curtos de tempo para determinar a velocidade instantânea. E para falar da velocidade escalar instantânea, existe um conceito matemático chamado limite, que é
Calcular eventos que ocorrem em intervalos de tempo muito pequeno, quando tende a zero. Quando ocorrem variações muito pequenas de alguma variável. Nesse caso aqui a variável é o tempo e a variação dela é muito pequena porque o intervalo tende a zero. Então a velocidade escrita nessa notação de limite seria assim, é o limite da variação do espaço pela variação do tempo, quando a variação do tempo tende a zero. Essa notação aqui, você não precisa se preocupar muito, tá? Se você for fazer exatas, você vai com certeza ver isso aqui na faculdade. O que eu quero dizer é que existe uma maneira de escrever uma velocidade escalar instantânea, e essa maneira é usando essa notação matemática chamada limite. Então, nós temos aqui que o t é quase zero, ele tende a zero, mas não é zero. É um intervalo de tempo muito pequeno, um instante. Por isso que chama velocidade escalar instantânea. Então aqui foi uma apresentação desse conceito. Tá, mas geralmente não aparece esse tipo de cálculo no ensino médio, mas se alguém perguntar o conceito de velocidade instantânea, você tem que saber que é uma velocidade em um instante de intervalo de tempo muito pequeno. O que acontece também, pessoal, é uma classificação dos movimentos. Que nós vamos ver aqui, ó, como a aula é sobre velocidade, a velocidade vai definir qual tipo de movimento um carro está executando. Por exemplo, se eu tenho um carro que está andando em uma certa via, vamos supor que essa seta aqui represente a minha via, tá? E eu tenho dois carros aqui nessa via. Vamos colocar aqui dois carros. Pessoal, notem o seguinte, ó. Eu tenho dois carros aqui andando na via, só que a via está orientada aqui da esquerda para a direita, tá? Então se ela está orientada da esquerda para a direita, a quilometragem estaria marcando de forma crescente da esquerda para a direita. Então aqui seria uma posição, aqui seria outra posição, vamos chamar de posição 1 e posição 2 aqui. Se tivesse, por exemplo, uma marcação aqui em quilômetros, a posição aqui seria, por exemplo, 10 km, aqui teria que ser um valor maior que 10, por exemplo, 20 km, porque da esquerda para a direita a quilometragem está aumentando. Aí como que a velocidade classifica o movimento? Da seguinte forma, o carro que está andando com uma velocidade no mesmo sentido da via, ele tem uma velocidade positiva. Um carro que tem velocidade no sentido oposto à via, ele tem velocidade negativa. Aí o que acontece? Isso classifica os movimentos como sendo movimento progressivo ou retrógrado. O progressivo ocorre quando a velocidade é maior que zero. Ou seja, se o carro está no sentido da orientação da via, o movimento dele é chamado de movimento progressivo. Agora, se fosse o contrário, o movimento seria chamado de retrógrado. É essa maneira que a gente classifica o movimento dependendo como que está sendo o deslocamento de um carro em uma via. Isso aqui são apenas nomes dados a esses movimentos para explicar para vocês que isso pode acontecer e toma cuidado porque esse sinal da velocidade tem que ser considerado na hora de fazer cálculos. Quando a gente chegar em função horária, vocês vão ver que temos que considerar esses sinais na hora de fazer os cálculos. Não pode fazer de qualquer jeito, o sinal vai ser importante aí, para indicar que ele está andando no sentido oposto à orientação aqui. Isso porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Lembra que eu falei na aula de grandezas vetoriais escalares? Quando eu tenho um sistema de referência, se o meu vetor está no sentido oposto à minha referência, ele fica negativo. Olha só, minha referência diz que eu tenho que ir da esquerda para a direita. E esse cara está indo da direita para a esquerda, está no sentido oposto. Então ele ficou menor que zero, negativo a velocidade, tá bom? E guarda isso então, se for velocidade com valor positivo, o movimento é progressivo. Se for velocidade com valor negativo, o movimento é retrógrado. Como aqui se trata apenas de conceito, pessoal, um tipo de exercício que poderia aparecer é algo como mostrado nesse caso aqui, ó. Duas pessoas A e B estão correndo em uma pista como mostrado na figura abaixo. Analise as afirmações. Afirmação 1. A velocidade de A é positiva. Afirmação 2. A velocidade de A é negativa. 3. O movimento de B é progressivo. Está correto o que se afirma em... E aí tem aqui as alternativas. Bom, pessoal, analisando aqui, de acordo com o que vimos agora com a classificação dos movimentos, aqui eu tenho uma orientação aqui dada por essa seta. E ele fala que A vai ter sentido positivo ou negativo. Bom, A está indo nessa direção aqui. Então, A tem velocidade positiva em relação a essa orientação. Então, o que está descrito na afirmação 1 está correto. Se a 1 está correta, a B só pode estar incorreta, porque a B é o oposto, né? A tem velocidade negativa. Então, isso aqui está incorreto. A terceira afirmação diz, ó, o movimento de B é progressivo. O movimento progressivo é um movimento que ocorre no mesmo sentido da orientação. Como o B está se deslocando no sentido contrário aqui, então o movimento de B não é progressivo, ele é retrógrado. Está errada a afirmação 3 também. Com isso concluímos o seguinte, ó, que somente um está correto. Sendo somente um correto, a alternativa correta nesse caso aqui seria o item A, tá bom? Então um tipo de exercício que pode cair sobre essa classificação de movimentos é um exercício como esse aqui teórico, que você tem que identificar o que está acontecendo, lembrar da teoria e responder de acordo com os conceitos aprendidos, tá bom? Muito bem, vimos o conceito de velocidade escalar média, velocidade escalar instantânea e a classificação dos movimentos de acordo com suas velocidades.
E também começamos a trabalhar com as variáveis do movimento, como o deslocamento e o tempo visto hoje aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.